Olá, meu nome é Gabriel Crepaldi, sou gerente técnico de serviço da CRV Lagoa e hoje eu vou apresentar para vocês o Índice de Fertilidade de Reprodutores na IATF, o IFERT, uma avaliação consistente que a CRV Lagoa está preparando para seus parceiros, seus clientes conseguirem saber qual é o potencial de prenhez que um reprodutor pode ter quando utilizado em um programa de IATF. E por que fazer essa identificação de reprodutores baseada em fertilidade? A gente sabe que é extremamente importante a quantidade de produtos no melhoramento genético. Quanto mais produtos nascem de inseminação artificial, mais rápido é o melhoramento genético. Então, nesse caso, nós temos um primeiro exemplo com um reprodutor de baixa fertilidade, com um potencial de 40% de prenhez, tanto na primeira inseminação IATF quanto na ressincronização, atingindo 64% de produtos de inseminação artificial. Um touro de fertilidade média, com 50% de prenhez na IATF e 50% na ressincronização, atingindo 75% de produtos de inseminação. E agora um touro de elevada fertilidade, com 60% de prenhez na IATF, mais 60% de prenhez na ressincronização, conseguindo 84% de prenhez final. Uma diferença de 20 pontos percentuais entre o touro de alta fertilidade e o touro de baixa fertilidade. Isso vai representar, para um rebanho de 1000 vacas, 200 vacas a mais prenhas de inseminação, possibilitando um avanço genético muito mais elevado. Nesse caso, eu apresento para vocês alguns touros que já foram avaliados pelo índice de fertilidade, já têm seus resultados amarrados. Notem que o touro A tem taxa de prenhez muito superior ao touro B, que pode atingir 34%, que hoje ele tem no índice de fertilidade 34%. Então é uma diferença de 25 pontos percentuais na média dos dois reprodutores quando a gente utilizar ele no mesmo lote. Essa diferença, quando a gente replicar, tende a se repetir em todos os lotes. Mas para a gente chegar nesse resultado, a gente não pode comparar resultados de touros em diferentes lotes, né? Se a gente tem nesse exemplo um touro A e um touro B, cada um inseminado em um lote, aparentemente eles têm o mesmo potencial de fertilidade. O touro A no lote 1 teve 41,8% e o touro B no lote 2 teve 40% de prenhez. Porém, quando eu olho o lote inteiro, eu percebo que o touro A teve 41% no primeiro lote, mas o touro B teve 25%. E o touro A no segundo lote teve 68%, enquanto o touro B teve 40%. Nos dois lotes, o touro A foi superior ao touro B. Então, eles que se pareciam iguais, na verdade, eles não foram iguais. O touro A foi superior ao touro B. Então, por isso, os resultados devem ser sempre comparados dentro do mesmo grupo de manejo, onde eles têm condições de igualdade. Nesse outro exemplo, touro A, touro B e touro C. Então, aparentemente, o touro A é pior, o touro B seria um touro mediano e o touro C seria o touro superior. Quando nós avaliamos pela consistência dos dados e pela repetibilidade, em todos os lotes, o touro B foi inferior ao touro A e ao touro C. E o touro A e o touro C, no lote 2 e no lote 3, eles tiveram desempenhos que se cruzaram. Então, a gente não consegue chegar a uma conclusão de qual dos dois é melhor, ou talvez eles tenham uma fertilidade muito parecida. Mas o que a gente consegue concluir é que o touro B, nesse caso, ele é inferior ao touro A e ao touro C, porque ele sempre apresentou a menor taxa de fertilidade. E nesse outro exemplo, o touro A, o touro B e a média do lote. Então, no lote 1, o touro A foi inferior ao touro B. No lote 2, o touro B foi inferior ao touro A. E no lote 3, esses touros foram praticamente iguais, a média também. Quando a gente somou o resultado dos três lotes, a gente percebe que o touro A e o touro B apresentam a mesma eficiência em emprenhar as vacas. Então, a consistência de resultados nos diferentes lotes é o que nos leva a concluir se um touro é superior ao outro ou se eles têm um potencial de fertilidade muito parecido, como é nesse caso. Então, não podemos também fazer uma análise baseada exclusivamente em um lote só. Então, a gente tem que evitar avaliações precipitadas. Então, para uma avaliação de fertilidade, a gente precisa ter alguns procedimentos técnicos, como, por exemplo, lotes com quantidade mínima de diagnóstico de gestação. A gente não pode pegar um lote com 20 vacas e colocar 4 touros, cada um com 5 inseminações, porque cada uma vaca representa 20% da prenhez do touro.
A gente precisa de um número maior de vacas para conseguir estabelecer o real resultado que esse touro poderia ter. Não utilizar apenas um touro no lote. Então, muitas pessoas acham que usam um touro, ele foi muito bem, ele sempre vai muito bem. Ou ele foi muito mal, ele sempre vai muito mal. Isso vai depender de vários fatores, como o potencial do lote, a taxa do inseminador, a nutrição do gado. Então, a gente não pode ter um touro só no lote para chegar em uma conclusão. Conectabilidade entre os touros. Então, saber se um touro se amarra com o outro. Eu não posso comparar o touro A com o touro D se eu não consigo ter pontos de ligação entre eles em diferentes lotes. Então, essa conectabilidade é extremamente importante. Consistência nos dados. Então, a quantidade de dados ela é importante, mas não mais importante do que a qualidade desses dados. Então, não adianta a gente receber milhares de inseminações, sendo que a gente não sabe como essas inseminações foram feitas, como os dados foram coletados e se eles realmente refletem o que aconteceu na propriedade. E um número mínimo de lotes por touro, né? A gente não pode ter um touro só, como eu falei para vocês. A gente precisa ter mais de um lote para cada touro para que a gente consiga ter consistência e repetibilidade de informações. Então, o que é a conectabilidade? Então, aqui eu coloquei um grupo de 8 touros. Então, nesse caso, o touro A, B, C, D, E, F, G e H. O lote 8, que teria só o touro C, de cara já foi excluído porque ele tinha só um touro e a gente não pode usar um lote com um touro só. Então eu já perdi as informações do lote 8, fiquei com 7 lotes de inseminação. O touro H, que foi utilizado no lote 1 e ele estava amarrado com as outras informações, também perdi informação, porque eu só tinha informações do touro H em um lote. Então eu perdi a avaliação do touro H no lote 1 e perdi então todos os resultados do touro H. Os touros E e F, eles não se amarram com o banco de dados, porque eles não foram inseminados nem com A, nem com B, nem com C, nem com D e nem com G. Então a gente perde as informações do touro E, perde as informações do touro F, consequentemente perdemos todo o lote 3 e todo o lote 7. Os outros touros são os touros que se amarraram ao banco de dados e a gente vai conseguir fazer um índice de fertilidade real para esses touros que estão nesses lotes. E como é que isso pode ser apresentado? Então, a gente considera que a média dos touros é 50% e a gente vai ter touros positivos e negativos. Não tem como você ter acima da média se você não tem abaixo da média. Então, é extremamente importante a gente saber os touros bons, mas também é importante a gente conhecer os touros ruins. E o índice vai ser dado em desvios padrões, o quanto esse touro consegue se destacar da média, seja para cima ou seja para baixo. Então, os animais superiores, desvios padrões positivos, e os animais inferiores, desvios padrões negativos. Vou apresentar para vocês o impacto da fertilidade na eficiência produtiva da pecuária de corte e a importância de utilizar touros melhoradores, touros com potencial de fertilidade maior para programas de ATF. Para fazer esses cálculos, a gente seguiu algumas premissas. A gente trabalhou com uma fazenda de 1000 matrizes, com um potencial de ganho genético do nascimento ao desmame de mais 20 quilos, então potencial até 20 quilos. Valor de mercado de R$ 5,00 por quilo de bezerro desmamado. O custo de uma vaca protocolada entre sêmen, protocolo e mão de obra de R$ 45,00, considerando um touro de fertilidade de 50%, e que cada 1% acima de potencial do touro custasse 50 centavos no custo de aquisição proporcionalmente. Ou seja, se no touro de 50% de concepção o protocolo custou R$ 45,00, um touro de 51%, o protocolo custaria R$ 45,50. Então, proporcionalmente, acrescentamos 50 centavos por dose de sêmen. Então, qual é o impacto de 1% de prenhez na produtividade desta fazenda com 1000 matrizes? Então, 1% de prenhez seria o equivalente a mais 10 prenhezes de inseminação artificial, o que levaria a 200 quilos a mais de bezerro desmamado pelo potencial genético, ou um faturamento, então, de R$ 1.000 para cada 1 ponto percentual acima relacionado ao reprodutor. Estendendo um pouco as diferenças, indo de 40% a 60% de prenhez,
a gente pode ter de 400 vacas prenhes a 600 vacas prenhas por IATF com um serviço, o que nos levaria a uma base de zero quando a vaca tivesse 40% de prenhez, um acréscimo de 4.000 quilos de bezerro para um touro de elevado potencial de fertilidade. Um faturamento adicional de mais R$20.000 e o custo da prenhez reduzindo de R$100 para um potencial de 40% para R$83 para um potencial de 60%, já considerando um acréscimo aí de R$10 no protocolo, um protocolo que sai de R$40 para um baixa fertilidade para R$50 no de alta fertilidade. Então a gente vê que quanto maior a fertilidade, todos os valores que a gente calcula são mais positivos. E quando a gente trabalha com ressincronização, então além da primeira IATF, trabalhar também com mais um protocolo de ressincronização. Se a gente tem um touro de baixa fertilidade nos dois procedimentos, a gente vai ter 640 produtos nascidos de inseminação. Se a gente trabalhar com um touro de alta fertilidade nos dois procedimentos, a gente pode chegar a 840 produtos. Então, um diferencial de 200 prenhezas de inseminação, tirando de um touro de 40% e levando para um touro de 60% de potencial de fertilidade. E na produção de quilos de bezerro, um touro de baixa fertilidade considerado a base, o 0 quilos, a gente consegue incrementar até 4.000 quilos de bezerros nascidos com um touro de maior fertilidade. E qual seria o investimento total para um programa de inseminação com touro de alta fertilidade ou um touro de baixa fertilidade? Como o touro de menor fertilidade custa mais barato, o investimento, o desembolso vai ser menor quando a gente adquire esse touro. Então o investimento foi de R$64.000. Mesmo eu tendo que ressincronizar mais vacas, eu ainda gastei um pouco menos de dinheiro quando comparado ao touro de alta fertilidade, onde o investimento foi de R$70.000. Porém, a conta que a gente deve fazer não é o quanto foi gasto, mas sim qual é o custo da prenhez, que seria a relação custo-benefício, o quanto eu investi e quantas prenhezes eu colhi do meu trabalho. Para o touro de menor fertilidade, 40% nos dois trabalhos, o custo da prenhez foi de R$100, contra o custo de prenhez de R$ 83,33 quando trabalhei com touro de fertilidade elevada. Então, mesmo eu tendo um investimento maior para um touro de elevada fertilidade, o custo por prenhez foi inferior porque eu otimizei todo o meu trabalho. Eu não só aproveitei mais o sêmen, como eu aproveitei melhor os protocolos usados e também aproveitei melhor a mão de obra contratada para realizar o serviço na minha fazenda. Além disso, a gente tem que considerar o ganho genético envolvido e não somente a fertilidade. Então a fertilidade é um fator muito importante para a escolha do touro, mas se esse touro possui fertilidade alta, mas não possui ganho genético, então eu compro um touro de boa fertilidade, mas que não agrega resultado na minha fazenda, como vocês podem ver na primeira linha, os 0 quilos, independente do que ele faça de prenhez, eu não vou ter mais quilos de bezerro produzido, porque não existe diferencial genético. Então é importante também trabalhar touros de ganhos de potencial genético elevado, associar a fertilidade com a produtividade. Mesmo que eu tenha mais prenhezas de inseminação, como eu faço 2 protocolos de IATF, eu acabo induzindo essas vacas a retornarem em cio e essas vacas devem emprenhar de um touro de repasse. Então pode ser que eu não tenha diferença na quantidade final de produtos nascidos. Por isso que eu não posso não agregar muitos quilos de bezerro quando eu trabalho com um touro de baixo potencial genético. Mas olhem quando eu associo um touro de alta fertilidade, 60 com 60, e alta produtividade, alto potencial genético. Eu posso agregar mais 16.800 quilos de bezerro no mesmo sistema. Não considerando que eu vou ter mais bezerros produzidos, mas que os meus bezerros produzidos de inseminação têm o melhor potencial genético e vão produzir mais, mesmo com a mesma quantidade de indivíduos finais da fazenda. Então eu vou ter nas minhas 1.000 vacas, eu posso ter 850 bezerros finais, mas eles podem ser de inseminação ou eles podem ser 650 de inseminação e 200 bezerros de repasse de touro.
Quando eu faço essa conta, eu vejo que eu consigo agregar 16.800 quilos trabalhando com touro de alta fertilidade e de elevado potencial genético. Então a fertilidade é importante, mas nunca devemos esquecer do potencial genético do touro utilizado. Então a curva é crescente, quanto maior o potencial de fertilidade e maior o potencial genético do reprodutor, maiores vão ser os nossos resultados em quilos de bezerro produzidos e, consequentemente, em ganhos por venda de produtos, seja bezerro desmamado, seja vender o boi pronto. Muito obrigado a vocês pela atenção, estamos à disposição na CRV Lagoa. Para mais informações, por favor, entre em contato, meu e-mail é gabriel.crepaldi@crvlagoa.com.br. Um abraço.